a unidade da Polícia Federal responsável por prestar o apoio aéreo a todas as nossas ações em todo o território nacional. Então, nós transportamos pessoal, material, fazemos ações de intervenção com helicópteros, de modo a garantir que a Polícia Federal possa atuar em todo o território nacional de modo rápido e eficaz. Quando a gente não está voando, nós temos a parte administrativa, que aqui a gente brinca que é o fazer voar, que o voar é o que a gente ama, né? A gente adora estar no céu. Mas o fazer voar é a parte administrativa, o voo é a nossa cerejinha do bolo. O legado que a gente deixa são as missões que a gente cumpre, né? O apoio que a gente consegue prestar, a vida do colega ali que a gente consegue facilitar. São muitos colegas e muitas operações que a gente consegue ajudar um pouquinho ali. O CAUP foi fundado em 1996 como então chamado DAOP, Divisão de Aviação Operacional, e desde lá tem prestado esse apoio aéreo em operações da Polícia Federal. A nossa estrutura ela é composta pela coordenação, ao qual subordinam atividades de cunho administrativo, contratos, segurança operacional, a parte afeta a secretaria, bem como os serviços de manutenção de aeronaves, todos os contratos de fiscalização dos contratos, fornecimento de peças, prestação de serviços dessa natureza e o serviço de operações, que dá-se então a aplicação dos meios aéreos no cumprimento das atribuições da Polícia Federal. Compete à nossa unidade prestar apoio aéreo em todas as quaisquer atividades que são atribuições da Polícia Federal, seja demandas das delegacias, das superintendências ou dos órgãos centrais, bem como de instituições dentro do MJ e demais parceiros. Nesse sentido, nós temos um viés de atuação operacional, atividade policial propriamente dita, atividades de cunho logístico, atividades de caráter humanitário e, eventualmente, atividade de transporte de autoridades. Eu ingressei na Polícia Federal em 1996. À época, pela carência de pilotos, eu já voava na aviação fora e fazendo concurso e me formando policial federal, fui recrutado direto para essa unidade. A aviação da Polícia Federal é um dos braços, uma das ferramentas que a Polícia Federal utiliza para atingir seus objetivos de atender a sociedade. Então, a partir do momento que a operação da Polícia Federal é planejada e há necessidade de apoio aéreo, nós recebemos essa demanda, fazemos o planejamento com um foco primário na segurança, porque já é natural que o policial se exponha a riscos na sua atividade. Mas a aviação tem um século de conhecimento acumulado no sentido de transportar corretamente, transportar com segurança os passageiros. Então, a partir daí, nosso foco se torna transportar com segurança os policiais ou outros efetivos demandados para o local da operação. Após a segurança, a nossa segunda prioridade é a eficiência. Os meios aéreos são meios caros e nós tentamos atender as demandas da Polícia Federal, orientando nossos superiores na forma de atender, de voar com a maior eficiência possível. Os profissionais que atuam conosco, eles se dividem em duas áreas, asa fixa e asa rotativa. Na asa fixa nós temos os pilotos de asa fixa e os tripulantes operacionais, que seriam, por sua vez, algo similar aos comissários de bordo na iniciativa privada. Na asa rotativa nós temos os pilotos de asa rotativa e os operadores aerotáticos, que são os policiais que vão na parte de trás, normalmente portando equipamento diferenciado. Dentre os dois grandes serviços, operações, que é o emprego do meio, a instrução para o emprego do meio, a qualificação dos policiais e os serviços de manutenção, que nada mais é do que ter os meios disponíveis para que possamos empregá-los. Então, nesse sentido, o colega vai se encaixar
numa atividade de voo e numa atividade administrativa. E mesmo na atividade administrativa, a gente vai ter essa interface constante com a atividade de voo. Por exemplo, o setor de logística. Toda essa parte de abastecimento de aeronaves, de suporte a equipamentos diferenciados como nossas câmeras de imaginamento. Eu preciso ter uma qualificação nessa área, mas eu preciso ter um contrato que gira em torno da manutenção desses equipamentos, para que a gente possa, então, empregá-los. Em relação à nossa frota de asa fixa, nós temos 2 aeronaves RJ-175 com capacidade de 82 passageiros, temos 2 aeronaves RJ-145 com capacidade de 50 passageiros, um King Air 350 com capacidade de 7 passageiros e também temos 2 Caravans com capacidade para 9 passageiros. Cada uma dessas aeronaves se encaixam em missões diferentes, por isso essa diversidade de aeronaves na nossa frota. A nossa atividade de asa fixa, ela se pauta principalmente pelo transporte de equipes, transporte de custodiados, seja de operações nossas, seja, por exemplo, em apoio ao Departamento Penitenciário Nacional, transporte efetivo da Força Nacional em mobilizações de caráter urgente, mas não apenas isso, eventualmente transporte de autoridades, prestigiando atos solenes da Polícia Federal, do próprio Ministério da Justiça, transporte de caráter logístico, equipamentos policiais, bens apreendidos, materiais sensíveis para serem transportados pela via aérea ordinária. Atuações de caráter humanitário, eventualmente uma missão que não nos é agradável, mas cumprimos, que é trasladar o corpo de um colega que veio a falecer no exercício das funções. E em razão da pandemia da Covid-19, pudemos também prestar apoio no transporte de insumos de vacina, de, infelizmente, pessoas que vieram a falecer, de colegas acometidos por tal enfermidade. Então, nesse sentido, o apoio da asa fixa, ele tem um viés operacional sim, mas também tem um forte viés de caráter humanitário, de caráter logístico. Não posso deixar de citar também a capacidade de imaginamento, ou seja, captação de imagens, dados de inteligência que podem ser aproveitados nos nossos trabalhos de polícia judiciária. Sou piloto de aeronaves, comandante dessa aeronave e do novo Embraer 175. No meu caso, eu trabalho no setor de operações. Nós recebemos as demandas da Polícia Federal e buscamos atendê-las com um apoio aéreo, né, da forma mais eficiente. Eu sou agente de Polícia Federal há 6 anos e há 1 ano mais ou menos eu cheguei aqui no Comando de Aviação para me formar como tripulante operacional. E tem mais ou menos uns 6 meses que eu estou nessa função. Todo voo, né, a gente faz o briefing com os passageiros. A gente faz muito transporte de presos, transporte de efetivo, dos policiais, né, mesmo aqui da PF. Prestamos apoio a outras instituições, como o DEPEN, a PRF, Força Nacional. Aqui no Comando de Aviação, eu sou tripulante operacional, como se fosse análogo à função de comissário de voo. Só que, além disso, a gente tem a função, né, a gente tem a função policial. Então, além da segurança de voo dos passageiros e dos tripulantes, né, nós temos a função policial. A natureza das nossas missões é muito variada. Muitas vezes nós sabemos que o sucesso da operação depende de nós colocarmos aquele efetivo policial na hora, num horário exato, no local que ele precisa atuar. Quanto à frota de asa rotativa, nós temos um AW139,
que é uma aeronave de transporte de pessoas, de tropa, que transporta cerca de 13 pessoas. Aí varia, o número de pessoas num helicóptero varia conforme a distância que você quer transportar e o peso que essas pessoas estão transportando. Nós temos ainda dois 412, que são também Bell 412, que também são aeronaves de transporte de tropa. Temos ainda 5 esquilos, que são aeronaves de categoria leve, especialmente aptas a realizar intervenção no solo, ou seja, prestar apoio à segurança de tropa que está no solo, e é uma aeronave de menor porte. E nós temos, dentre os esquilos, 3 monomotores e 2 bimotores. O emprego do meio de asa rotativa, ele dá-se em alguns filões. Temos então o trabalho de erradicação de cultivos ilícitos, áreas endêmicas ali Bahia, Pernambuco, Pará, Maranhão, e retomamos atividade no Paraguai. Temos ainda a repressão a crimes ambientais, de fato ganhou bastante repercussão recentemente, basicamente na área da região amazônica, uma vez que é uma área desprovida de estradas e com transporte fluvial demora bastante tempo. E além disso, o apoio aerotático. Dá-se uma atividade mais dinâmica, um emprego de equipes que atuam em áreas de risco diferenciado. Sou o PPF Paulo, sou operador aerotático desde 2008. Eu entrei na Polícia Federal em 2005, mas a partir de 2008 eu fiz o curso de operador aerotático para ingressar na unidade da CAOP, hoje CAV. Exerço a atividade há 14 anos, sou o operador mais antigo, instrutor de tiro embarcado, orientação em navegação e planejamento operacional. O helicóptero ele tem a função, digamos assim, 3 funções: observação, transporte e intervenção. Observação é o helicóptero, a aeronave independente do avião ou helicóptero, ele com alguns recursos de câmeras a bordo, câmeras potentes, né, consegue alimentar as equipes de inteligência para daí tomarem decisões de como atuarem numa deflagração de uma operação. O AW139 ele não tem essa característica, né, de ser utilizado para observação, até pelo porte dele, mas a gente consegue apoiar para perícias, principalmente na região amazônica. A outra atividade da aeronave, intervenção, que é o apoio aerotático. Cada aeronave vai com 1 ou 2 operadores a bordo. O AW139 nós operamos por padrão com 2 operadores, um em cada porta. Cada operador vai com um fuzil 762 consigo. Com isso a gente consegue dar aquele apoio em missões de maior perigo, né? Risco, que envolve riscos, como por exemplo Rio de Janeiro, né? Que precisa ali o poder de fogo, aquilo ali intimida o traficante, o criminoso. O esquilo, ele também consegue dar esse apoio bem legal, porque ele consegue ter mais agilidade no voo, ele consegue fazer curva mais rápido. Então esse apoio de intervenção com esquilo, ele até é mais eficaz. E a outra de transporte, que é a natureza dessa aeronave, que ela é homologada para transportar até 15 pessoas aqui atrás. Como nós operamos com 2 operadores padrão por padrão, sobram ali 13 vagas, né, para transporte. E a gente consegue ir mais longe, a gente consegue colocar mais gente no terreno. Então essa é a principal característica do AW139. O treinamento e o aprimoramento no emprego das nossas técnicas ele é constante. Primeiro, é uma exigência da própria Agência Nacional de Aviação Civil, a quem nós somos subordinados. O nosso programa de treinamento homologado junto à ANAC, ele prevê exatamente, dentro dos parâmetros estabelecidos, essas ações em caráter constante. Então, dependendo do colega, vai voar de 45 dias o mínimo para ter uma recenticidade de experiência. No que se refere, por exemplo, aos colegas que executam atividade de operador, a proficiência ela é mais sensível, então, com mais constância,
talvez mensalmente eu faço ações de treinamento referente a resgate em meio aquático, a tiro embarcado, a procedimentos afetos a busca e salvamento, a atividades de pronto-socorrismo. Então, dentro das nossas possibilidades, uma vez que a unidade é pautada pelo atendimento de demanda, sempre que nós temos essa disponibilidade, nós aproveitamos o tempo para treinar o nosso efetivo, para deixá-lo sempre o mais apto possível ao cumprimento das nossas missões. Além de outras funções de coordenação junto com os pilotos e atividades afins, propriamente dita atividade aérea, nós exercemos também o uso da força a partir do helicóptero, que seja a utilização do tiro embarcado, desde que atendidas as premissas básicas da legitimidade, legalidade e necessidade. Somente em extrema necessidade o tiro embarcado vai ser executado. No caso que policiais encurralados em uma situação de crise, onde bandidos fortemente armados possam atentar contra a vida deles e até própria contra a aeronave. Somente nesses casos, após uma avaliação de extremo risco, é que o tiro embarcado ele vai ser executado. Então é uma atividade de excepcionalidade, extrema excepcionalidade. Mas para isso devemos estar treinados. A primeira providência é entender a demanda. Uma vez entendida a demanda, a gente verifica a distância, qual é a pista, se for operar em pista, se não for operar em pista, para que a gente possa selecionar a aeronave adequada para a missão certa. Isso é o mais importante. Para fins de deslocamento de equipe, uma vez que eu estou mobilizando efetivos país afora, eu preciso saber a capacidade que eu tenho de transporte para determinado trecho, a capacidade de disponibilidade de servidores do ponto A para o ponto B, a necessidade de policiais no ponto B e questões afetas propriamente ao plano de voo. Eu vou dizer sobre condições de pista, horários de funcionamento de aeroporto, equipamentos de navegação disponíveis e, claro, briefing meteorológico. Normalmente a Polícia Federal recebe as demandas das delegacias e superintendências dos estados. E com isso a gente consegue planejar com uma certa antecedência. Primeira coisa é o combustível, onde a aeronave vai abastecer. E após isso, questão dos riscos envolvidos, fazemos o gerenciamento de risco, do que vamos encontrar, de pessoas armadas, de perigos do ambiente. Fazemos uma tabela, o gerenciamento de risco, e avaliamos se aquele risco vale a pena ou não. A princípio a gente tem que saber qual é o propósito da nossa missão ali, né? Digamos assim, qual é o verbo. Se a gente vai resgatar alguém, se a gente vai fazer algum tipo de intervenção, quanto tempo a gente vai ficar no terreno, que distância, né? Qual o período da missão, que local, se é no norte, no nordeste, a gente vai ter que voar em cima da selva. O que é fundamental é a gente ter bem claro o que a gente vai fazer, quais distâncias a gente vai ter que voar, por onde a gente vai ter que voar, se é em cima da floresta, se é em cima do rio, se é no mar. E ter tudo isso no planejamento ali bem descrito. Preparar para o lançamento do caçador 10 para o ponto 150. O mais importante no planejamento de uma ação aérea são informações confiáveis. Para isso é fundamental o ajuste entre a nossa equipe e a equipe a quem nós estamos prestando apoio. Eu preciso saber o que você precisa para que eu possa saber como, enquanto unidade aérea de apoio, eu vou poder ajudar o sucesso da nossa missão enquanto instituição Polícia Federal. A repressão a crimes ambientais, ela parte da premissa de dados, informações as mais confiáveis possíveis. E nesse sentido, o meio aéreo passa a ser uma forma de obter as informações mais atualizadas. Porque sim, temos a Polícia Federal contrato de acesso a imagens por satélite e de certa forma há um pequeno delay, mas realmente é mínimo. Hoje em dia, uma tecnologia com bastante desenvolvimento. Mas o crime da mesma forma também vai se adaptando a essas armas, digamos assim. E nesse sentido, o trabalho da nossa unidade é apresentar os melhores dados e mais confiáveis a partir de imagens captadas o mais próximos à deflagração da operação.
reconhecimento das áreas a gente faz previamente por imagem de satélites e por conhecimento prévio ali da tripulação, né? A gente sempre conversa ali, você já foi nesse local, você já sobrevoou, você já foi em alguma missão nesse ambiente. A operação mais impactante assim, são as operações que a gente fala de cunho humanitário, né? Uma que todo mundo lembra, todo mundo pergunta, foi Brumadinho, em 2014, né? Que foi uma operação bem triste e foi uma operação bem singular, assim, que a gente sempre lembra dela, não com muita alegria, mas foi uma operação que marcou muito. O grifo representa tudo aquilo que o operador aerotático desempenha ali, né? É a função ali terra-ar, né? Do operador aerotático. São os dois, digamos assim, maiores caçadores, maiores predadores do ambiente terrestre e dos ares. E é como a gente pensa assim, né? Como um caçador mesmo. Eu costumo dizer que nós somos uma unidade de apoio, nós apoiamos a Polícia Federal. E que a Polícia Federal apoia a sociedade com suas operações e com sua estrutura de polícia judiciária, em defesa do Estado brasileiro e em defesa da população. Indiretamente, nós apoiamos a população através da própria Polícia Federal, quando apoiamos uma delegacia, quando apoiamos uma superintendência, quando apoiamos o nosso COT, quando apoiamos o NEPOM e assim todas as unidades da PF. Há uma sinergia, há um congraçamento entre todas as unidades dentro da polícia. É um recurso necessário que salva vidas, né, e dá projeção à Polícia Federal e dá projeção ao Comando de Aviação. O bem mais precioso dentro da Polícia Federal é o policial federal, né? A gente sai para a missão e tá chegando a equipe, e aí, tá todo mundo bem? Deu tudo certo? Integrar uma unidade especial desperta em qualquer um grande senso de pertencimento. Mas mais do que isso, eu diria que integrar a unidade de aviação na Polícia Federal, o que se desenvolve no colega é um elevado senso de servir ao próximo. É fundamental esse sentimento de cooperação, de fazer com que possamos, com os nossos diferenciados meios, recursos, profissionais capacitados, fazer cumprir com êxito o trabalho da Polícia Federal em benefício da sociedade brasileira. E ver funcionando, ver os resultados desse trabalho, que não é meu, não é do piloto que está na missão, é do operador aerotático, do tripulante operacional, é um trabalho de toda a coordenação. Desde o motorista que foi levar o caminhão-tanque, que dirigiu 3, 4 dias para possibilitar o abastecimento, quanto o colega que está aqui controlando o suprimento de peças para poder permitir que se faça a revisão de tantas horas da aeronave. Isso aqui é uma engrenagem. E ver essa engrenagem funcionando e dando resultados é algo que deixa não só a mim, mas toda a unidade muito orgulhosa.